Bem-vindo a mais um Treinando com Bruno Tripoli. Esse é um conteúdo voltado para o profissional de educação física, onde eu apresento toda a teoria da montagem de um programa de treino e faço também a prática para você ver, conhecer e tirar as dúvidas sobre todos os exercícios. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Tripoli, preparador físico com 20 anos de experiência na área, diversas certificações no Brasil e também no exterior. Se você está comigo hoje, você vai ter aí a oportunidade de acompanhar um programa de treino muito legal. Diferente do que eu venho fazendo nos outros episódios, porque hoje eu estou gravando o programa num dia de semana. Geralmente eu gravo aos domingos e o meu treino de domingo é um treino um pouco mais regenerativo, um pouco mais voltado a uma grande variedade de movimentos. E hoje é um treino que faz parte do meu programa da semana, então vocês vão ver que é um formato de montagem bem diferente. A ideia desse programa também é você entender a seleção dos exercícios, então você entender por que eu ponho cada exercício em cada lugar do treino e por que da seleção deles. Você que talvez não tenha muito contato ainda com programas de treino que são pensados com o movimento como objetivo final, a grande maioria dos programas de treino que a gente vê hoje são voltados para a hipertrofia, então o aspecto estético ou do ganho de volume muscular é o objetivo principal. Quando você pensa um programa de treino visando movimento, a forma de selecionar os exercícios é completamente diferente. E para quem segue aquela linha de raciocínio de peito, costas, ombro, bíceps, tríceps, acaba não entendendo esse formato onde tantos componentes diferentes acabam aparecendo, tá? Então vamos lá, vou apresentar a planilha de hoje, como sempre mostrando primeiro o aquecimento, vou fazer com você o aquecimento, volto para cá para te apresentar a parte principal. Primeiro eu vou dar só uma visão geral, porque hoje realmente tem alguns componentes a mais do que o que a gente costuma ver. Bom, primeiro no aquecimento, hoje eu vou iniciar com uma liberação miofascial aqui do TFL, que é o tensor da fascia lata ou a banda iliotibial, que é a região lateral aqui da coxa. Quando a gente faz essa liberação miofascial, acaba trabalhando um pouco o quadríceps também, tá? Então vou começar com isso daqui, vou trabalhar uns 3 minutinhos nessa massagem, depois vou fazer uma air bike por 3 minutos como aquecimento geral e 2 mobilidades, que vai ser o hands and heels e o afundo cruzado. Espera para ver na prática para conhecer esses exercícios. Vou fazer, depois da liberação miofascial, que eu vou fazer por mais ou menos 3 minutos, eu faço o bloquinho de aquecimento por 2 séries. Então faço 3 minutos de air bike, 5 hands and heels, 10 a fundo cruzado e repito, lembrando, o aquecimento é sempre feito em super série. Hoje eu optei por colocar também uma ativação de cadeia posterior. Então coloquei aqui lombar, porque esse exercício ele fica característico por trabalhar lombar, mas de novo, se a gente está prescrevendo por movimento, a gente tem que pensar que ele vai ativar toda a cadeia posterior. Então glúteo, posteriores de coxa, paravertebrais, toda essa cadeia que está conectada vai ser ativada e eu quero ativar ela por causa de algumas necessidades específicas que eu tenho no meu programa, mas também porque é um dia de corrida e de explosão, então eu quero estar com essa musculatura bem preparada para fazer as atividades. Depois, eu não costumo entrar na parte principal, mas hoje eu já vou dar esse panorama porque a parte principal foi pensada de uma forma que é importante você entender. Então, o primeiro exercício da parte principal eu coloquei técnica e velocidade, então um bloquinho de exercícios que vão ser feitos na pista de atletismo, então são exercícios coordenativos para corrida. Depois eu tenho uma parte de suporte, minha parte de força hoje é uma parte que eu chamo de força de suporte. Vocês veem sempre nos meus stories, no Insta, que o meu treino ele é sempre baseado em movimentos muito integrados, principalmente do levantamento olímpico. Então sempre eu tenho 1 ou 2 dias na semana onde eu faço a força de suporte, onde eu vou mais para segmentos e vou trabalhar necessidades específicas, então necessidades que eu tenho de melhorar algumas coisas que dentro do conjunto, né, na cadeia de movimento, às vezes não funcionam tão bem. Então no dia do meu treino integrado eu identifico algumas coisas e no dia de suporte eu vou especificamente nelas e tento resolver esses problemas. Então hoje é um dia de suporte, então eu tenho aqui 3 exercícios que vai ser a remada curvada, as paralelas e a elevação frontal para atender demandas específicas do meu programa. Depois eu vou ter um bloquinho cardiovascular, onde eu vou fazer snatch com kettlebell por 3 séries de 2 minutos para cada lado. Então tudo isso você vai ver na prática. Eu quis explicar um pouquinho depois, quando eu vier explicar a prática da parte principal, eu vou dizer melhor os exercícios, mas eu quis entrar aqui só para vocês entenderem o sequenciamento, tá? Sempre que vocês têm mais de uma capacidade trabalhada no mesmo dia, é importante que você tenha uma sequência lógica para colocá-las no programa. E a sequência é exatamente essa daqui.
Sempre você vai colocar técnica, coordenação motora, trabalhos explosivos de potência e velocidade no início da sessão. Se você também tiver força no mesmo dia, força vem como segundo componente. E se você tiver endurance ou trabalho cardiovascular, ele tem que ser o terceiro componente. Então, eu vejo que muita gente não tem o conhecimento da seleção de exercícios e monta isso daqui errado, o que não faz sentido, não entrega resultado e não faz você ter crescimento no programa de treino. Tá? Então, eu vejo muita gente começar o treino com estímulo cardiovascular, gera fadiga, gera perda de coordenação motora e controle de movimento e depois quer na frente colocar uma parte técnica, um sprint, alguma coisa coordenativa e faz isso daqui tudo trocado, depois entra com força. Então sempre a sequência, se você tem esses três componentes, coordenação, força e endurance, sempre nessa sequência. Primeiro técnica e coordenação motora, depois força, seja força integrada ou força de suporte, e se tiver cardiovascular ou bloco orgânico, metabólico, vai ser a última atividade do dia. Beleza? Bora começar? Talvez indo na prática vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos nessa. Beleza, bora começar o treino. Então a primeira atividade é a liberação miofascial. Hoje eu vou fazer uma liberação miofascial do tensor da fascia lata, que é toda essa... Na verdade o tensor da fascia lata está aqui em cima, mas a banda iliotibial, que é toda essa face lateral, ela acaba recebendo as tensões dessa musculatura. Então a gente vai soltar essa região e vai acabar pegando um pouco do quadríceps também. Como hoje tem corrida, eu vou fazer sprints, saltos, essa é uma região que se ela está tensa, ela acaba atrapalhando esse tipo de movimento. Então por isso que eu resolvi incluir hoje. Essa é uma postura que é importante você ter um bom domínio dela se você for fazer, porque não é tão fácil para o seu aluno entender como se colocar nessa condição. Então a perna da frente, a perna na verdade de cima, ela fica na frente, dando apoio para o movimento, e o antebraço oposto, então esses dois pontos de apoio que vão te auxiliar para ter o controle do movimento. Então fica esperto porque você tem o trocânter aqui, que é esse ossinho do fêmur, que ele pode machucar se você ficar passando em cima dele. Então é legal você trabalhar a parte mais alta, bem no músculo aqui no tensor da fascia lata, e depois passa para baixo do trocânter e trabalha lá a banda iliotibial. Eu vou ficar aqui aproximadamente 2 minutos, de 1 minuto e meio a 2 para cada perna, e já vou dar sequência com as mobilidades, com a bike e depois as mobilidades. Bom, hoje eu vou usar a Airbike no meu aquecimento. A Airbike tem aparecido bastante nos programas de treino, mas é interessante você saber os ajustes para colocar o seu aluno fazendo isso daqui da maneira certa. Eu vejo muita gente pedalando na Airbike, o professor pensando só na intensidade e não vendo se os ajustes, a parte biomecânica do movimento está da maneira correta. Então, primeira coisa é o ajuste da altura do banco. Algumas pessoas ajustam pela crista ilíaca, pelo tamanho da pessoa, e eu acho que isso não é o mais eficiente. A melhor forma, como pessoas podem ter a perna, a relação do fêmur e da tíbia é diferente, a melhor maneira é você colocar o pé, sentou, coloca o pé na posição mais profunda, tem que ter uma pequena semiflexão no joelho. Então, se quando você colocar o pé nessa posição, então não é com o pé aqui, gira o pedal até ficar na posição mais baixa. Se nessa posição o joelho estiver muito flexionado, o banco está muito baixo. Se nessa posição o joelho estiver totalmente estendido, o banco está muito alto. Então não deixa o banco de qualquer forma. A pessoa, quando pedalar, ela tem que ter uma mecânica de funcionamento das pernas, do joelho principalmente, tornozelo, para que tenha bom movimento. A mesma coisa os braços. O banco também tem um ajuste para frente e para trás. Se você deixar o banco muito para trás, não vai ser confortável para a pessoa. Na hora que o braço for lá para frente, ela vai ter que ficar balançando demais. Banco muito para frente também, isso daqui vai ficar apertado. Então, a distância ideal de você fazer o ajuste do banco é de uma forma que nem quando o braço vier muito perto, a pessoa não fique apertada, mas também na posição final ela tenha uma extensão confortável sem precisar ficar balançando o corpo, tá? Depois de feitos os ajustes, então, de altura de banco e distância também, o que é muito importante, eu vejo muito aluno aí largado, pedalando, principalmente com o banco muito baixo, porque quando está muito alto, o aluno já se sente desconfortável e abaixa. Quando está muito baixo, ele não sabe que isso é um problema e fica pedalando com o joelho muito flexionado, sem ter a amplitude total, sem conseguir produzir toda a força que ele consegue, o que não é bom. Então usa essa referência que eu expliquei e você vai colocar uma altura certinha.
Tá? Em última instância, a intensidade eu vou utilizar por watts, então você pode trabalhar na Airbike por RPM, por calorias, por distância, tem várias formas. Eu gosto de usar, se você ver aqui ó, no primeiro mostrador da esquerda, os watts. Eu gosto de pedalar sempre a intensidade por watts. Como é o aquecimento, eu vou trabalhar aí entre 150 e 200 watts, então por 3 minutos. Tá? Bora começar. Beleza, então aqui foi os primeiros 3 minutos. Lembrando, eu tenho 2 passagens na sequência de aquecimento. Vou fazer agora as mobilidades. Primeiro 5 repetições de hands and heels, depois o afundo cruzado. Vamos lá. Ó. Foi 5, agora eu tenho 10, 5 para cada lado aqui. Essa é uma mobilidade que eu gosto de usar nos dias de corrida, ela solta bem o quadril, então para esse movimento pendular das pernas, que a gente usa nos sprints, né? Essa mobilidade funciona bem como preparatório. Ok, então volto para mais 3 minutos de airbike, repito a sequência inteira. Bom, dando sequência aqui no aquecimento, uma parte já de transição para a parte principal. Hoje eu optei por ter um exercício bem específico de ativação, né, da cadeia posterior, paravertebrais, glúteos, isquiotibiais, que vai ser mais ou menos uma extensão lombar, só que montada de uma forma um pouquinho diferente. Então eu já fiz liberação miofascial, já fiz 2 séries passando por airbike e mobilidades. Agora venho para cá, estou ainda em 10 minutos total, vamos chegar em 15 minutos, que é a nossa meta sempre de duração do aquecimento. Tá? Nessa condição, prender ali os calcanhares, trabalhar em 10 repetições. Ok, acabei de terminar o aquecimento. Hoje foi um aquecimento mais intenso, sempre que tem ativações, né, de preparação de força, como o lombar que eu fiz, ele é um pouquinho mais intenso, mas eu marquei o tempo, não passou dos 15 minutos, que é a nossa meta de tempo para o aquecimento. Eu sempre tento montar essas aulas dentro de um formato que você possa aplicar com o seu aluno. Então a minha ideia é os aquecimentos ficarem dentro de um tempo restrito e o tempo total da aula não passar de 1 hora, que eu sei que é a realidade para as aulas de personal training ou treinos em academia. Tá? A parte principal eu já dei uma primeira introdução do porquê da sequência de execução dos exercícios, agora eu vou falar dos exercícios em si que eu selecionei para hoje. Então na parte técnica são todos exercícios de coordenação de corrida, melhoria da explosão, da força explosiva e velocidade. Então o skipping 3x1, tudo vocês vão ver na prática a execução, mas o skipping 3x1 é um exercício de frequência de passada, né, e técnica de elevação do joelho. O hop sell-off também para timing de passada e de produção de potência unilateral, né, cada vez com uma perna. Depois o salto horizontal já é uma produção de potência bilateral, né, são saltos para frente. E o sprint propriamente dito é o último, tá? Também quando você quiser construir, vamos dizer, alguma sequência para melhorar o salto, alguma sequência para melhorar o sprint, né? Sempre a atividade alvo é a última, né? Então a gente tem uma coordenação, uma potência unilateral, potência bilateral
e depois a atividade-alvo, que é o sprint. Vou fazer para a metragem da nossa pista, hoje acabou chovendo, eu vou fazer dentro, mas a metragem são mais ou menos 20 metros. Então eu faço uma passagem, uma passagem, uma passagem, uma passagem, deu uma série, volto, repito toda a sequência de novo por 4 séries. Depois vou para o meu bloco de força de suporte. Como o meu treino é muito baseado em levantamento olímpico e agachamentos, né? Levantamento olímpico são muitas puxadas de membros inferiores, né? São quase que derivados do levantamento terra, e os agachamentos são meus membros superiores, costumam estar mais bem preparados. Então a minha força de suporte quase sempre é para membros superiores, tá? Que é alguma coisa que eu sinto que fica um pouquinho defasado. Então vou trabalhar remada curvada para 4 séries de 8. Hoje eu vinha muito nos episódios passados trabalhando em complexos, né? Complexos de 2 exercícios, na verdade complexos de 3 exercícios ou bisséries, quando eram 2 exercícios. Como eu falei para vocês, era porque era o meu treino de domingo, então é um treino mais cardiovascular, mais de movimentação, né, mais regenerativo. Hoje, como é um trabalho de força, eu não trabalho em complexo, nem em super série, eu trabalho com um intervalo entre as séries, tá? Então 4 de 8 na remada, depois eu vou trabalhar paralelas 4 de 10 e vou trabalhar elevação frontal 4 de 10, que são as minhas demandas específicas de suporte que eu vou colocar para hoje. E depois coloquei um trabalhinho cardiovascular específico no final, 3 séries de snatch com kettlebell. Se você ainda não conhece o snatch com kettlebell, fica aí para assistir, é um exercício bem legal de você aprender. Vou fazer 3 séries de 2 minutos para cada braço. Lembrando, eu gosto de trabalhar o kettlebell por tempo, a modalidade kettlebell esporte, não a modalidade hardstyle, que é mais feito por repetição. Tá? Então vou trabalhar 3 séries de 2 minutos com um braço, 2 minutos com outro braço, sem descanso, então 4 minutos de trabalho, descanso, depois repito. Então esse bloco vai levar 12 minutos para fechar o treino de hoje, beleza? Bora ver a prática. Então vamos nessa, começando aqui a parte principal, os exercícios coordenativos e técnicos de corrida. O primeiro é o skipping 3x1. O skipping 3x1, para você entrar nele é importante você primeiro trabalhar o skipping com o seu aluno, né? Se você ainda não conhece, vai buscar em outros vídeos, eu ensino também esse movimento, que é esse trabalho técnico de braço e perna, né? Trabalhando bem o encaixe da perna, posição de ataque de joelho alto. Quando a gente vai para o skipping 3x1, você já vai juntar com um saltito. Então, para cada 3 coordenações de skipping bem explosivas, bem encaixadas, sempre terminando grande, né? Crescendo a coluna, estendendo a perna, para cada 3 ataques a gente vai ter 3 saltitos na perna que ficou embaixo, né? Trabalhando uma potência, uma força elástica. Tá? Eu vou começar a executar, vou fazer isso por 20 metros, que é toda a minha reta aqui. Bom, então esse é um exercício que trabalha coordenação da passada, frequência da passada, técnica, também a extensão do corpo, para a pessoa não correr sentada, correr sempre grande, transferindo as forças. Próximo é o hop sell-off, dá uma olhada, vamos lá. O hop sell-off é importante sempre pensar na potência, na explosão para cima, né? Cada impacto no chão, explosão, né? Tentando produzir o máximo de força para cima. Agora os saltos horizontais, eu vou fazer 6 saltos, base paralela. Beleza? Vou descansar um pouquinho. O último exercício é o sprint, que é a atividade-alvo dessa sequência.
Acabei de fechar a minha parte de técnica de corrida, trabalho de explosão, velocidade. Então vocês viram o porquê da sequência que eu organizei, né? Você viu que é claro que todo exercício exige técnica para execução. Eu vou fazer remada curvada, eu tenho que estar bem alinhado, protegendo a minha lombar, com boa postura. Mas dentro da sequência de complexidade, né, dentro de uma hierarquia, os educativos de corrida que eu acabei de fazer exigem muito mais técnica. Então é importante que eu esteja mais descansado, né, com o corpo mais fresco, menos fadigado, para fazer aqueles exercícios que eu tenho que me concentrar mais. Eu posso já estar um pouquinho mais desgastado para esse tipo de exercício, que eu ainda assim consigo fazer eles com boa qualidade. E por último, sim, o bloco cardiovascular. Então, meu primeiro exercício vai ser a remada curvada. Eu vou trabalhar em 8 repetições, 4 séries de 8, aqui vou dar descanso de 1 minuto entre as séries, tá? Vamos lá começar? Vou trabalhar com o peso progressivo aqui. Então vou subindo de 5 em 5, vou fazer 40 quilos na primeira série, 45 na segunda e 50 nas duas últimas. Descansar mais 30 segundos, a gente segue. Indo agora para o segundo exercício da parte de força de suporte, vão ser as paralelas. Quero retomar um pouquinho no que eu falei no início com relação à sequência de complexidade dos exercícios. Vocês podem ver que eu sigo isso o tempo todo dentro da planilha. Então essa já é uma dica muito legal para você usar na montagem dos seus programas de treino, que você vai ver muito mais eficiência, muito mais resultado, e você vai ver que o seu aluno vai render muito mais em cada exercício se você seguir essa linha de raciocínio desde o aquecimento. Quis salientar aqui de novo porque, mesmo dentro do bloco de força de suporte, existe também uma subcategoria. Você pode ver que eu coloquei primeiro um exercício que é feito em pé e multiarticular. Depois eu coloquei um menos complexo, que é a paralelas, então só tem apoio de braços, envolve menos articulações. E por último eu vou colocar a elevação frontal, que é monoarticular. Então isso também é importante. Se você tivesse, por exemplo, uma remada curvada e um pulley, a remada curvada, os dois são multiarticulares, mas a remada curvada, que é em pé, viria primeiro. Então sempre que você tiver um programa de treino pensado por movimento, né, que a capacidade de melhoria de capacidade atlética, capacidade de movimento, performance, seja a linha de raciocínio, sempre do exercício mais complexo para o menos complexo, mesmo pensando nos blocos, como também dentro do próprio bloco a seleção dos exercícios, né, dos que são multiarticulares, feitos em pé, em primeiro lugar, indo em direção aos monoarticulares ou até, se você for usar máquinas, esses daqui no final desse bloco. Tá? Vamos para as paralelas agora. Vou trabalhar aqui 4 séries de 10. Descanso também de 1 minuto.
lá, segunda série. Bora, terceira série. Começa para fechar as paralelas, quarta série. Boa. A gente vai de elevação frontal. A elevação frontal é o último exercício do bloco de força de suporte. Então quis fazer muitas paradas teóricas aqui nesse episódio para ficar reforçando a diferença de um programa de treino, né, pensado por movimento, porque se você for ver a seleção, se eu quero esse não é um programa voltado em hipertrofia muscular. Quando eu quero trabalhar hipertrofia, a minha ideia é o quê? Gerar exaustão no músculo. Então eu teria que trabalhar vários exercícios que solicitassem o mesmo músculo para eu ter um trabalho metabólico muito alto naquele músculo e gerar, né, catabolismo e futuro anabolismo, ganho de hipertrofia muscular. Aqui não, aqui os exercícios são selecionados para melhorar necessidades específicas de outros esportes, modalidades ou técnicas de movimento que eu precise melhorar. Então você vê que para quem não entende essa modelagem, fica um pouco difícil no começo compreender o porquê dos exercícios que foram colocados na planilha, né? Vocês viram que eu tive diversos tipos de movimento no aquecimento, depois diversas técnicas de movimentos diferenciados na parte de técnica de corrida, agora fortalecimentos, né? Uma parte mais de costas, dorsais, dois aqui, um vai trabalhar, né, tríceps, né? Mas eu estou pensando mais nos movimentos, né? Puxada na horizontal, empurrada para baixo, depois elevação frontal. Estou pensando nos movimentos, os grupos musculares que precisam me ajudar nos movimentos que eu faço nas minhas outras práticas, tá? Vamos de elevação frontal agora, 4 séries de 10 para fechar esse bloco. Vou começar com uma barra de 15, ver como é que eu me sinto, faz algum tempo que eu não faço. Se eu achar que está tranquilo, vou aumentar um pouco, mas vamos começar por aqui. Tranquilo, riscar fazer cola. Tem 1 minuto de intervalo entre as séries. Como não é todos desse bloco, eu estou dando 1 minuto. Vamos nessa para fechar o treino de hoje. Kettlebell Snatch, vou fazer 3 séries de 4 minutos, sendo 2 minutos com cada braço, então é um bloco agora de 12 minutos de exercício, quase que direto, tá? Para cada série eu tenho um descansinho aí de 1 minuto e meio, mais ou menos, para a sequência. Quero lembrar que o Kettlebell eu trabalho na versão esporte, tá? Eu gosto mais de trabalhar dessa forma, por tempo.
Vocês vão ver que eu tento dosar bastante o meu ritmo de execução para eu conseguir ficar o período todo trabalhando. Nas regras do Kettlebell Sport eu posso descansar com o peso acima da cabeça, eu nunca posso parar com ele embaixo. Então vocês vão ver que às vezes eu fico sustentando ele em cima, me recuperando e dosando o ritmo de execução durante esses 4 minutos de trabalho. Se você quiser saber um pouco mais sobre Kettlebell Sport, coloca lá Campeonato Mundial de Kettlebell, você vai encontrar o pessoal fazendo essa modalidade por tempo, tá? Vou ligar aqui o nosso cronômetro para eu ir controlando o ritmo de execução. Então agora vamos lá, 4 minutos direto. Agora completou 2 minutos, vou trocar o braço. Para essa série tenho 2 minutos com esse braço agora. Deu, pessoal, então agora fechei a minha primeira série. Será um trabalho realmente que eu gosto muito de fazer, esse tipo de trabalho com kettlebell. Se é novo para você, espero que você tenha gostado, que você se informe mais sobre esse tipo de treino. Vou ter mais 2 séries, mas já vou encerrando o programa por aqui. Na verdade agora eu vou só ficar repetindo mais essa mesma sequência por 2 vezes. Espero que você tenha gostado. Você viu que hoje, como sempre, né, os programas eu tento juntar muita informação, muitos exercícios que façam sentido na planilha. Apesar de você ver que tem muita coisa, tudo é planejado e tem uma linha de raciocínio para ser incluído no programa, diferente de muita gente, na verdade a grande maioria dos treinadores que eu vejo que não sabem como selecionar exercícios para suas planilhas. Eu vejo que a grande maioria dos treinadores quer ser diferenciado, quer incluir coisa nova no programa, sai pegando coisa aí à torta e à direita e misturando, nem se colocasse numa batedeira aí e visse o que sai no final. Essa não é a forma correta de você fazer, dessa maneira você não vai ter progressão. Você sempre vai ter um aluno que treina, mas que não alcança os resultados ou não evolui em várias vertentes da performance, né? Só consegue evoluir em uma direção, tá? Então, espero que você tenha gostado, fica comigo nos próximos episódios, tem gravação toda semana. É isso aí, valeu, até a próxima.